Olá pessoal, bem-vindos à comunidade do investidor, nossas aulas de terças-feiras sobre planejamento financeiro, economia e endividamento. Hoje nós vamos ver alguns passos simples para economizar no dia a dia. E aqui, tanto com o objetivo de adquirir algum bem, né, uma compra planejada, como no intuito de passar também a fazer investimentos. Nós temos a primeira etapa, que é o endividamento. Então, antes de nós quitarmos as dívidas e conseguirmos colocar a questão financeira em ordem, nós não temos como evoluir e dar o próximo passo. Na próxima etapa, onde nós não temos mais o endividamento, geralmente nós empatamos, ficamos ali no 0 a 0. Eu tenho a minha receita, só que não sobra nada, nem para eu adquirir algum bem que eu deseje, enfim, quanto para começar os meus investimentos. Então, nessa etapa do 0 a 0, aqui essa aula de hoje, ela vai ao encontro tanto das pessoas que se encontram nessa etapa, quanto daquelas que ainda estão endividadas. Por quê? Economizar no dia a dia vai fazer com que a gente tem sempre duas etapas, né? Ou a gente ganha mais ou a gente gasta menos, ou eu reduzo custos ou eu aumento a receita. Então aqui no 0 a 0 eu preciso também reduzir custos, conseguir economizar para que eu possa iniciar os investimentos, ou se eu estiver na etapa do endividamento, eu preciso economizar, reduzir os meus custos para que eu possa ter um montante maior, direcionar para quitar as minhas dívidas e poder dar sequência aí nessa jornada, nessa trajetória. E na aula de hoje a gente vai ter alguns passos, algumas dicas para a gente entender que às vezes está ao alcance no dia a dia fazermos coisas pequenas, mas que darão o resultado que nós buscamos. Então a gente vem aqui com boas-vindas, né, a uma nova vida, porque mudança de hábito é isso. O que a gente tem que ter muito claro é que o nosso comportamento, todas as nossas ações relacionadas a dinheiro, na verdade elas são a soma dos nossos hábitos. Uma vez que são hábitos, é completamente possível moldá-los novamente e a gente adquire novos bons comportamentos ligados às finanças. Então, nessa videoaula de hoje, a gente vai conhecer, né, ou rever alguns passos simples para que a gente possa economizar no nosso dia a dia, mas de uma maneira que não tenham cortes muito drásticos, né, muito grandes, que impactem demais. Porque aí a gente não abre mão de tanta coisa do nosso dia a dia. A gente vai fazer pequenos ajustes, algumas mudanças de mindset para reprogramar alguns hábitos que nós temos, direcionando esses hábitos para um consumo mais consciente, mais organizado realmente. E qual é o primeiro passo para uma mudança de hábito e para a construção dessa vida, né, nova, diferente, com mais prosperidade, que é tão desejada, mas que no momento parece que é tão impossível, né, de ser alcançada. Nossa, eu gasto tudo, não sobra R$1, eu não tenho como sair disso. Ou eu estou extremamente endividado, eu não consigo nem quitar as minhas dívidas. Imagina sobrar algum dinheiro para eu adquirir algo, uma compra planejada ou até começar a investir. A grande notícia e boa notícia é que todo beco tem sim uma saída. Mas a nossa mudança de atitude é que faz com que a gente encontre esse caminho. Sempre. Bom, o que eu acho muito importante, assim, o primeiro passo, antes da gente começar a pensar em economizar no dia a dia, sem um grande sofrimento, é claro que dói um pouco, é claro que exigem, algumas mudanças de comportamento, alguns sacrifícios, mudanças de hábitos, reposicionamento da nossa mente mesmo, da forma de pensar, mas sem grandes sofrimentos. O primeiro passo é você refletir sobre o motivo, o porquê você deve economizar e quais os benefícios que você vai ter com essa economia de dinheiro. Da mesma forma, a gente pode fazer um exercício ao contrário. Né? O que você não gostaria que acontecesse com você, com as pessoas que você ama na sua vida, caso você não fosse capaz de economizar o seu dinheiro e de viver com menos do que aquilo que você ganha. Das duas formas, né? Esse pensar ao contrário, ele acaba surtindo um bom efeito, é um ótimo exercício mental. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito que a gente só vai sofrer de uma maneira muito grande, né, de tornar isso tudo muito difícil na questão de economizar o dinheiro,
se você não tiver muito claro para si mesmo qual é o motivo dessa mudança de hábito. Porque senão a gente fica só se queixando da renda baixa, se queixando que eu tenho maus hábitos que eu não consigo controlar, que eu sou consumista, se queixando das despesas elevadas, dos gastos que você e a sua família têm. Então, eu preciso ter claro para mim, ter clareza do meu propósito, dos meus objetivos. Então, isso é o mais importante, é ter em mente que você está economizando agora, porque você tem uma finalidade de alcançar um propósito que é muito maior no futuro. E que só vai ser possível se você tiver um comportamento diferente em relação ao seu dinheiro a partir de hoje, a partir deste momento. Então, este é o primeiro exercício. Por que você tem o desejo da mudança de hábito? Porque com isso você vai ter isso muito bem estabelecido, você vai saber exatamente o porquê de desejar e de estar efetivamente mudando os hábitos, adaptando o padrão de vida, adaptando os comportamentos e consumos para um novo jeito de pensar. E o quanto que essa mudança é importante para você, para o seu futuro, para o futuro da sua família, para o futuro das pessoas que dependem de você de alguma maneira. Porque sem isso muito claro, o seu mindset, né, a sua mente, ela não estará alinhada com os seus propósitos. Quando as nossas ações e pensamentos estão desalinhados com os nossos valores e propósitos, não funciona. E aí, economizar no dia a dia não vai parecer assim tão importante para você. Uma vez isso alinhado e claro na tua mente, é só agir. E aí a gente vai para alguns passos. São apenas insights, são alguns exemplos do que pode ser feito, para que a gente entenda que não está tudo longe do nosso alcance, né, do alcance de nossas mãos. Tem coisas práticas sim que eu posso começar agora, só que eu fico procrastinando, eu fico com um olhar naquilo que é muito grande, que é inalcançável, inatingível, porque inclusive desta forma eu me saboto. Eu não me permito tentar, eu não me permito começar. Porque eu crio a ilusão do impossível. Então, comece pequeno nas coisas do dia a dia. Primeira dica é faça listas para tudo. Então, comece a anotar, e aqui tem uma lista diferente. Comece a anotar todas as coisas que você deseja e necessita comprar. E é importante que você tenha um local fixo para fazer essas anotações, seja numa folha de papel, num caderno, numa agenda, num planner para quem gosta, ou mesmo em algum aplicativo ou no bloco de notas do celular. Mas é importante que esteja tudo concentrado num único lugar, não é para ficar em pedacinhos de papel espalhados aí por vários lugares. E a gente já vai falar um pouquinho por que está em verde ali, né? Coisas que eu desejo, que eu necessito comprar. Além dessa lista do que eu desejo e necessito comprar, faça a lista de compras para o supermercado, para a feira, para utilidades, coisas da casa que você precisa comprar. Na época de estudos, quem tem filhos ou faz faculdade, material escolar. Quanto aos gastos pessoais, esses geralmente são os que nos permitem assim um poder maior de escolha. Por quê? Nem tudo que a gente tem em mente para comprar realmente é necessário. Então, quando a gente fala, por exemplo, de roupa, sapatos, acessórios para casa, acessórios para o carro, até coisas, brinquedos, roupas para os nossos filhos mesmo. Quantas vezes nós saímos de casa sem objetivo nenhum de compra e a gente não compra às vezes para a gente, mas a gente volta para casa com alguma coisa para os nossos filhos ou para os nossos netos. Então, falando assim dos gastos pessoais, é importante que a gente separe essa listinha eu quero e eu preciso. É muito diferente eu querer do que eu precisar. E aí é importante que você coloque isso, né, delimite de forma bastante honesta para você saber o que é uma necessidade para você e diferenciar do que é só um desejo de consumo. Por quê? Quando surgir na nossa frente aquela oportunidade, entre aspas, de compra, surge uma promoção, surge um produto, enfim, uma oportunidade, é importante que você priorize aquilo que você precisa e não o que você quer. Para os itens de supermercado que eu citei aqui como dica, o intuito, né, dessa lista é que você não se disperse nas promoções, nas prateleiras que nem era para despertar um certo interesse em você e que você vai adquirir somente o que é relevante na sua lista. Ninguém que vai ao mercado sem lista volta para casa somente com aquilo que saiu para comprar. A gente sempre traz coisas extras do que aquilo que a gente foi com o objetivo de adquirir.
Isso é um fato. Isso é comprovado através de inúmeras pesquisas. Ainda falando sobre esse primeiro passo de fazer listas, uma dica aqui. Quando a gente fala ainda de supermercado, é muito importante que você tenha também controle da quantidade que você consome num determinado período, né? Então, quanto que você consome em produtos de alimentação, de higiene, quanto que você consome de arroz, de óleo, de água, enfim, de leite, de todos os itens. Porque quando você fizer a lista de compras, você precisa definir também, além de colocar os itens na lista, a quantidade a ser comprada, de acordo com o período ali que você vai fazer a tua compra. É uma compra semanal, é uma compra quinzenal, você vai fazer a compra para o mês todo, e aí você não foge dessas quantidades. Este é outro ponto que nós falhamos sempre em compras de mercado. Além de não termos os itens e trazermos coisas excedentes, a gente traz quantidades a mais. Então, se você saiu de casa com o objetivo de fazer uma compra ali para o que está faltando para a semana, você vai se ater àquelas quantidades. Por que eu trago 3, 4, 6? Estava em promoção. Você não precisa daquilo naquele momento. Quando a gente fala de planejamento financeiro para reduzir custos, se você sai com o objetivo de gastar, se você tem aquele valor planejado de gastar R$100 no mercado naquele dia, naquela saída, você acaba com essa ilusão ou, enfim, com essa mudança mental de que estou aproveitando promoções, você volta para casa tendo gasto 150, 180, 250 reais. E a tua mente te engana dizendo que você fez um bom negócio. Eu não estou dizendo que a promoção, que o valor a menos pago não faz diferença. Só que você precisa daquilo naquele momento. E se você tem um comportamento recorrente, toda vez que você vai ao mercado, você aproveita uma nova promoção, percebe que é aí que o teu dinheiro escoa pelo ralo? Porque você compra e deixa em estoque, mas não havia necessidade. Você não vai usar aquela quantidade naquele período. E aí, se tornando recorrente, toda vez que eu vou ao mercado fazer compras, eu trago itens excedentes em quantidades maiores do que as que eu preciso. E aí, início de aproveitar uma promoção, quando chega ali na segunda quinzena do mês, falta dinheiro, de repente, para uma conta. Aí é onde eu coloco no meu cartão de crédito, é onde eu acabo fazendo um empréstimo, é onde eu acabo voltando aos meus hábitos antigos e que não são positivos. Uma coisa importante também é anotar não só aquilo que você pretende comprar, mas todos os gastos ao longo do mês e fazer uma análise aí periódica disso, seja semanalmente, uma vez por mês. A gente já falou na aula anterior dessa questão de anotar todos os gastos, o quanto é importante, eu não vou detalhar aqui novamente. Mas é importante que você tenha esse controle dos gastos, para você saber o que está consumindo a maior parte da sua renda, para você identificar o que você pode reduzir, o que você pode eliminar, o que dá para você adiar, né? O que não é uma necessidade, é um desejo de consumo, e de repente eu posso nem tanto abrir mão, mas adiar, tá? São dicas valiosas. O segundo passo é cozinhar em casa e aproveitar opções de lazer gratuito. Cuidado com as compras em aplicativos. Faça um exercício dentro de um mês e some tudo aquilo que você gastou. E antes que venha aquela justificativa, eu tenho vale-refeição da minha empresa, por exemplo, se for o caso, vale-refeição também é dinheiro. É um benefício que você recebe da empresa, sim, mas é dinheiro, compõe a tua renda. Então, é muito importante que a gente tenha clareza disso. E aí não importa, né, em qual refeição, no café, almoço, um lanche, para reunir amigos e familiares, cozinhar, fazer a própria comida. Quando falamos na questão de economizar e reduzir custos, sempre vai ser a melhor opção. É claro, gente, não vou me omitir aqui, que muitas vezes o tempo que eu gastaria para preparar as próprias refeições é mais valioso, às vezes, do que o dinheiro gasto. Muitas pessoas têm uma rotina de vida extremamente complicada, complexa, e entendem, nossa, o meu tempo tem muito mais valor do que o que eu vou gastar aqui com uma comida pronta, por exemplo, ou indo fazer a refeição fora de casa. Só que isto tem como ser corrigido, é só ter um planejamento, porque a gente inclui isso na rotina. E aqui algumas dicas. Preparar as refeições por semana, e aí a gente tira um dia da semana e faz todas as refeições. Ter um cardápio planejado para que a gente utilize ingredientes parecidos, mas que eu possa compor outros pratos. Assim eu não preciso ficar comprando e preparando muitos alimentos.
Eu tenho também como deixar prontos ou semi-prontos alguns alimentos que não perdem sabor e que eu consigo utilizar numa gama muito maior de receitas, como por exemplo frango cozido, uma carne moída ou cozida, legumes cozidos também. Então eu consigo compor vários pratos e eles já estão ali semi-preparados. Claro, sempre que possível escolher alimentos saudáveis, de preparo fácil, que eu consigo armazenar, então sanduíches naturais, bolos e tortas, de preferência sempre saudáveis, é claro. Priorizar e incluir frutas na alimentação, porque além da questão de saúde, tem preço acessível, a gente consegue comprar frutas de época, dá para substituir uma refeição, né, os lanches de manhã e tarde, por exemplo, e tem muita facilidade para a gente consumir fora de casa, para quem trabalha. Na questão do lazer, ainda nesse ponto 2, né, além da gente fazer então as próprias refeições, uma opção muito gostosa e que sai muito mais econômica, ao invés de a gente ir para uma pizzaria ou ir para uma lanchonete ou para um bar com os amigos, a gente pode receber os amigos e familiares em nossa casa, de vez em quando. Então, se eu saio todo final de semana, um final de semana do mês, separe e inverta. Fica um ambiente mais intimista, gostoso. Então, além de economizar, é extremamente confortável, divertido e fica extremamente pessoal. Então, a gente não abre mão do lazer e da companhia, mas a gente consegue, não precisa ser todo fim de semana, mas se você faz isso uma vez no mês, um final de semana, você já tem uma economia aí que antes não existia. Dá para aproveitar programações e lugares de lazer que sejam gratuitos na sua cidade ou em regiões próximas. E assim, mesmo quando a gente mora numa cidade pequena ou num lugar que aparentemente assim não tem nada de opção de lazer, é muito importante a gente quebrar a rotina e a gente procurar se realmente não tem, porque muitas vezes a gente está condicionado. O próprio local onde a gente mora pode trazer algumas oportunidades, sim, de passar o tempo, de curtir a natureza, enfim, de ter, ou mesmo em ambientes fechados, mas de ter algumas atividades, só que a gente sempre olha de uma maneira negativa, pessimista, e a gente nem vai explorar realmente com vontade para descobrir alguma possibilidade. Então, para que a gente faça essas economias sem tanto sofrimento, além de adaptar o nosso padrão de vida a hábitos mais simples, mais humildes, tem também uma questão de perspectiva, de visão. Fazer coisas diferentes, não tenho dúvida, vão proporcionar a vocês também alguns novos estilos de vida, novas formas de direção, um novo olhar sobre a vida. Terceiro passo, planejar as compras. Então, um dos objetivos, claro, da gente fazer listas de tudo que a gente pretende comprar é também planejar as compras, ou alguma coisa que seja muito mais simples, como a gente se planejar para fazer compras em ocasiões que são típicas de descontos. Então, por exemplo, roupas e sapatos, eu posso aguardar a troca de estação. É questão de aguardar 2 meses, cada estação dura 3. Eu aguardo ali 2 meses, ao invés de comprar a coleção de lançamento ali no início, eu deixo para comprar nas trocas de estação, início de ano, em períodos que a gente já sabe que tem uma sazonalidade ali, um período promocional. Quando a gente fala de bens de valor maior, eletrodomésticos, eletrônicos, livros, enfim, bens de maneira geral, embora a gente tenha aí uma série de controvérsias, né? A gente encontra ainda bons descontos no dia do cliente ou dia do consumidor, Black Friday, a gente ainda consegue garimpando, se a gente não tá ali no emocional e no impulso, comprando de maneira planejada e racional. E até os supermercados costumam oferecer alguns preços, algumas promoções nessas datas, nesses períodos. Então é importante que a gente se planeje, porque aí se a gente faz um planejamento para comprar nessas datas, desses produtos que têm um valor maior, a gente acaba conseguindo preços mais baixos ou a gente garante descontos à vista, a gente já pesquisou previamente, já sabe qual é o preço real e consegue identificar se é uma promoção verdadeira ou não. Então a gente consegue planejar e realmente economizar. E também dá para aproveitar essas datas, com esses descontos grandes, para comprar os presentes de fim de ano, um presente que está numa data comemorativa mais à frente, adquirir pacotes de viagens para o ano seguinte que a gente está programando, até as guloseimas, os presentes de fim de ano a gente consegue com planejamento de compras. Sem planejamento nada disso se torna possível. Também é importante aproveitar os descontos que a gente recebe em compras à vista
E assim, é claro, o vendedor ele não chega falando, olha, paga à vista, você tem 10% de desconto, 5% de desconto. É importante que você pergunte, se você não adquiriu o hábito, tem, qual, não é nem se tem desconto, qual é o desconto que você me oferece para pagamento à vista, tá? Então, é muito importante que a gente adquira esses pequenos hábitos, né? De pagar à vista, a gente economiza, não cria parcelas, não se endivida. Nas compras online acontece a mesma coisa, a gente tem cupons de desconto, a gente tem vários sites que oferecem desconto na primeira compra, às vezes até superiores a 10%. A gente tem possibilidade na internet de buscar sites que distribuem cupons, é só você jogar lá no Google, cupom promocional, sites de cupom, que você vai encontrar uma infinidade de possibilidades de economizar sem abrir mão, inclusive do ato de comprar. O item 4 é escolher produtos mais baratos. Aqui é um ponto que exige mesmo mudança de hábito e de visão, de perspectiva. Porque quando a gente escolhe uma determinada marca, a gente tem, às vezes, dois significados. A gente escolhe aquela marca por status, pura e simplesmente, ou a gente escolhe por uma questão de qualidade realmente. E aí vem uma pergunta um pouco dolorida, mas que é necessária. O que é mais importante para você? Aparentar ter um padrão de vida elevado ou conquistar esse padrão de vida elevado? Só você tem a resposta. Então, o que é importante, né? O que eu recomendo? Que a gente deixe o status de lado e que a gente priorize a economia. Então, se você tem ali 2 ou mais produtos, né, que você está comparando de qualidade igual com preços diferentes, escolha o mais barato. Você está mantendo o nível de qualidade e abrindo mão, de repente, de uma marca. Se a diferença for mínima, mesmo falando da qualidade, e se é algo com o que você pode viver sem, desapegue, mude hábitos. É muito fácil, vocês vão perceber, a gente se acostumar com o mais simples. Além de escolher entre marcas também, é importante a gente buscar sempre produtos ou serviços substitutos. A gente tem o exemplo aqui, então vamos aproveitar mais a Netflix e ir menos ao cinema, né? Quem vai sempre ao cinema, troca um pouquinho, usa a Netflix em casa e economiza, utilizar o Uber ao invés do táxi convencional, então buscar alternativas mais econômicas, tá bom? Falando ainda de roupas, a gente pode passar a visitar brechós. Existem brechós só com roupas de grife também, onde você adquire por preços infinitamente menores, mas de maneira geral utilizar os brechós que têm peças de qualidade, de marcas variadas, com preço bastante reduzido. Além de comprar, você consegue trocar as suas roupas também ou até vender as suas. Quem gosta de ler, gosta muito de livros também, a gente tem os sebos que vendem livros usados. Às vezes a gente encontra pérolas lá que são sensacionais, com preços muito mais baixos, e a gente tem a opção também de trocar livros lá. Se você já é mais adepto da questão digital, tem tantas opções de livros em PDF que a gente consegue ler online, através do próprio celular ou do computador. Então são algumas mudanças de hábitos que vão nos favorecer. Uma outra dica importante é a gente ter sempre atenção aos gastos que eu consigo reduzir ou eliminar. O exemplo aqui é o Spotify e também os planos de telefonia celular. Estão sempre mudando, então a gente tem condição sempre de buscar novos planos, preços mais baixos, porque as operadoras a todo momento estão lançando novos planos. Spotify é um exemplo aqui, mas é uma assinatura que é perfeitamente substituível, tá? Se você está precisando bastante economizar. Por que ter um serviço lá de R$19,90 por mês, se você tem tantas possibilidades e opções de ouvir música gratuitamente? Então, abra a mente para novas possibilidades. Um outro ponto aqui, uma dica, uma sugestão, não é recomendação, fiquem livres aí para testar ou não. Criar um dia de detox de gastos, toda semana. Então, você escolhe um dia na semana, define, e aí neste dia é detox total, você não vai gastar nenhum real. Seja da carteira, né, em dinheiro, cartão de crédito, débito, é zero gastos. Claro que você tem as despesas fixas que vão acontecer da mesma forma, aluguel, energia, internet, ok, faz parte da vida, mas é muito interessante você se forçar inicialmente a ter essa disciplina. Inclusive, você pode aumentar isso para mais de um dia da semana.
Isso ajuda a tua mente a se condicionar, a exercitar e a criar novos hábitos, e ajuda também a desenvolver a sua disciplina. Esse é o objetivo dessa dica. E a sexta é criar metas de consumo. Então, assim, como a gente disse lá no início, eu tenho em mente o objetivo de eu estar economizando, e aí você cria metas financeiras, mas metas relacionadas ao seu consumo. Eu não estou falando aqui de metas de investimento ou de economia. A gente vai aqui atrelar a meta ao consumo. Então, eu posso colocar metas de redução de custos, ficar um mês sem comprar roupas, e aí cada um vai saber onde mais pega, onde mais aperta. Economizar X reais por mês, gastar X reais a menos no supermercado. Você coloca metas mais específicas para o seu consumo. Isso ajuda muito na criação de novos hábitos e no controle, no autocontrole, tá? E é muito interessante também se vocês derem nome às suas metas. Então, quando você coloca lá, eu vou economizar X reais por mês para viajar, para comprar um celular novo, para um objetivo que você vai determinar. Você marca aquela meta de consumo, atrelando a meta ao teu objetivo de futuro. E está amarrando lá com o início da nossa aula da importância que a gente falou de ter isso claro. E é super importante lembrar que poupar, economizar, é extremamente importante. Agora, claro, se todo o dinheiro que eu economizar, ele tiver o objetivo de ser gasto futuramente, é uma escolha tua. Nós não estamos aqui para julgar, mas você precisa ter ciência de que você nunca enriquecerá, porque você não vai ser capaz de acumular patrimônio. Então, a minha recomendação é que você tente combinar as duas coisas, porque só economizar também, investir, a gente acaba não tendo disciplina e desiste no meio do caminho, porque a gente precisa ter também pequenas compensações no médio e curto prazo, para que a gente não esmoreça. Então, a minha recomendação é que você combine as duas coisas, que você economize para poupar, para investir, né, para acumular esse patrimônio, mas que simultaneamente você também planeje as suas compras, para que você possa comprar à vista, sem se endividar e obtendo desconto sempre. Fica aqui mais uma vez a minha gratidão pela sua companhia. Participe do nosso canal lá no Telegram. Nós temos um canal somente com conteúdos em outros formatos, além de videoaulas, e um grupo de interação onde a gente ajuda nas orientações e esclarecimento de dívidas. Aulas temáticas todos os dias da semana. Sejam muito abençoados e até a nossa próxima aula.